Eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. Essa semana foi uma semana que eu fiz uma bateria de exames. Alguns exames eram pra rotina, normal, e outros exames eram pra uma outra coisa. Não sei se vocês ouviram eu falar esses dias atrás, eu fui fazer um exame de rotina, que é o ultrassom das mamas, e no ultrassom o médico lá que tava fazendo, ele viu que a minha prótese, porque eu tenho prótese mamária há quase 20 anos já, ela estava virada, ao contrário. Além disso, quando o laudo apareceu, estava escrito que existia uma rotura nas duas próteses, mas elas estavam rompidas. Eu fiquei desesperada, embora eu não sentisse nenhuma dor, nem nada, né? Eu fiquei com medo. Pesquisei na internet o que era isso, não era nada grave, não era uma emergência, mas o ideal era que trocasse a prótese. O que eu fiz? Marquei 2 plásticos. Um foi o que colocou a minha prótese há 20 anos atrás e o outro foi o que fez a minha lipo há 2 anos atrás. Que eu seja bem clara aqui, eu não quero comparar o serviço de um e o serviço de outro, porque o serviço de ambos são maravilhosos. Eu fui no meu médico que tinha colocado a prótese há um tempo atrás, porque eu queria saber a opinião dele em relação a isso. Só que eu quis ir no meu médico que fez a minha lipo há 2 anos atrás, porque ele tinha uma abordagem diferente de atendimento, que é uma abordagem que ele pensa no ser humano como um todo, e não só no que ele quer fazer, entende? O primeiro médico, a primeira coisa que ele me instruiu, perguntou o que eu queria, né? Aí eu falei pra ele que tava pensando em fazer o explante, que era tirar a prótese e não colocar outra. E aí ele perguntou o que eu queria, aí eu expliquei pra ele, a consulta foi super rápida, ele foi bem solícito também, ele tirou as minhas dúvidas. Eu perguntei algumas abordagens cirúrgicas pra ele, aí ele me explicou lá a abordagem dele, mas ele não explicou claramente o que ele ia fazer. Tudo bem. Passou lá o orçamento, a secretária dele fica me ligando direto pra eu fechar com ele e tal. Só que eu queria essa segunda opinião desse médico que fez a minha lipo há 2 anos atrás. Aí eu fui fazer a avaliação com esse segundo médico. Esse médico, ele ficou feliz em me ver, tanto o antigo quanto o novo, esse atual, né? Só que o atual, ele tem uma abordagem diferente. Eu cheguei lá meio ansiosa, né? Tipo, porque eu queria só resolver, sabe? Isso. Essa cirurgia não estava nos meus planos. Então, eu não tava querendo, não podia gastar com isso agora, sabe? Porque eu tinha outras prioridades. Então, pra mim, era um pesar estar ali, porque eu não tava querendo mexer nisso agora. Esse médico, como ele presta muito mais atenção no ser humano, ele olhou, ele já falou, nossa, você tá diferente, tá com o cabelo comprido, que bonita que você tá, ganhou um pezinho, hein, vou pegar no seu pé, tipo, depois que a gente fez a lipo e tal, né? Perguntou como é que tava meus pais, sabe, minha mãe, perguntou como é que tava a família, como é que tava meu marido, pra depois falar do que me incomodava. Outro detalhe, esse médico, esse que fez a minha lipo, né, que foi o segundo que eu passei, eu fiz uma tatuagem nele, a primeira tatuagem da vida dele, ele veio no meu estúdio pra fazer uma tatuagem comigo. Aí eu vi como é que tava cicatrizada, fiquei super feliz porque ele cuidou super bem, era uma escrita delicada assim no antebraço, parece que a gente fez ontem, sabe, de tão perfeitinha que tá, mas não vem ao caso. Papo vai, papo vem, a gente falou de Deus, falou um monte de coisa, aí ele fez a seguinte pergunta pra mim, que foi a pergunta assim que foi a mais importante. Ele me perguntou, Kelly, se você não tivesse feito esse exame e descoberto que tinha essa rotura na sua prótese, você trocaria? Na hora eu respondi pra ele, não. Aí ele falou, então pronto. Pra que eu vou fazer você gastar dinheiro comigo se isso não é o que você quer? Aí ele pegou um papel, fez um desenho e explicou o que era essa rotura. Essa rotura que eu tava, essa intracapsular, é quando o gel do silicone, ele se rompe dentro do próprio silicone. Porque o silicone, ele é um gel envolto por um silicone, por uma capinha ali, que segura esse gel dentro. Quando esse gel vai ficando velho, ele não é mais todo uma coisa só. Ele meio que se desfaz dentro da própria capinha. Então o meu gel, ele não estava saindo como eu imaginei, porque eu imaginei que o gel estava saindo da cápsula, mas ele não está. E aí ele falou pra mim, você não precisa trocar, você não precisa mexer. Se não é sua vontade de mexer agora, você não precisa mexer. Isso não vai influenciar em nada. Não está rompido ao ponto de ser extracapsular, sabe, o gel. Ele não saiu, então ele não está em contato com você. Você não está absorvendo esse gel, ele está lá presinho, bonitinho dentro da cápsula. Coisa que o outro não falou, entendeu? Esse não. Esse já olhou pra mim e falou, você não precisa.
Aí eu conversei com ele sobre outros assuntos que não vêm ao caso aqui, são assuntos pessoais. E ele falou, não se preocupe, vou cuidar de você. Ele me passou umas vitaminas, uns negócios lá pra eu tomar, pra eu cuidar de mim, do meu corpo, pra eu ficar mais disposta e outras coisas também. Mas eu fiquei tão feliz com essa parte humana dele, sabe? Isso fez com que eu ganhasse meu dia e fez com que eu visse que eu estou no caminho certo, porque eu ajo exatamente assim nos meus atendimentos. Eu olho pro cliente como um ser humano. Eu penso no que é melhor pra ele, sabe? De acordo com a minha experiência, porque ele não tem experiência em tatuagem. Então, quando a minha cliente vem, chega até mim e fala, Kelly, eu queria fazer uma homenagem pros meus filhos, tô pensando em fazer aqui nas costas, porque, eu adoro tatuagem assim nas costas. Aí eu sento com a cliente e falo assim, por que você quer fazer uma homenagem pro seu filho nas costas? Sendo que você não vai ver. Seu filho é a coisa mais importante da sua vida. Por que você não coloca essa tatuagem num lugar onde você vê com mais frequência? Mas me falaram que eu vou enjoar e tal. Aí eu falo, essa falácia de enjoo é antiga. É quando o tatuador às vezes não tinha tanta experiência, falava pra você fazer nas costas, você não vê os defeitos da tatuagem. A minha tatuagem é delicada, é cheia de detalhes. Se você coloca nas costas, vai ter uma hora que você vai esquecer que ela existe. Então faça em algum lugar que você veja com mais frequência, ou no bíceps, ou no antebraço. Porque além de ter uma importância muito grande pra você, você vai ficar feliz de ver essa tatuagem todos os dias. Isso faz toda a diferença. Esse exemplo que eu acabei de dar aqui pra vocês foi um exemplo banal, uma coisa que acontece sempre, sabe, no estúdio. Mas acontecem inúmeros outros exemplos que eu também converso com carinho com as minhas clientes e explico, porque eu penso, ajudo vocês a pensarem na tatuagem a longo prazo. Porque sim, não vou ser hipócrita e falar que eu não quero dinheiro. Quero porque eu preciso também, né, gente? Preciso pagar meus boletos. Mas pra mim, além do dinheiro, eu vejo o dinheiro como uma consequência, sabe? Porque eu quero que você fique feliz com a sua tatuagem pra sempre. Assim como esse médico que me atendeu quer que eu fique feliz com o resultado, com o meu corpo comigo mesmo pra sempre. Ele não quer que eu faça por impulso ou por uma dor que eu tô ali no momento, sabe? Ele olha pra mim como um ser humano. E é da mesma forma que eu olho pra vocês. Então, eu fiquei super feliz que isso aconteceu. Tanto que eu passei com um, quanto que eu passei com o outro. Porque eu pude ver a abordagem dos dois. Não tô dizendo que tá certo ou errado um ou outro. Eu tô dizendo que é apenas diferente. E o que eu escolho pra mim é o que me olha como ser humano. Então, faça suas escolhas da melhor forma possível.